momento, com a ajuda de Deus, nós vamos voltar a meditar no livro do servo de Deus, Neemias. Glória a Deus. Nós estudamos o capítulo 8º, há uns meses atrás, depois voltamos às portas de Jerusalém. Depois de dezembro para cá, passamos esses meses meditando sobre a gratidão, a generosidade e depois a gratidão. Mas hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos continuar meditando no livro de Neemias, nas verdades, nas revelações que o Espírito Santo tem preparado para nós. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos amados, vamos abrir a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 8. Na realidade, não é para lermos alguns versículos, apenas para lembrar. No capítulo 8 de Neemias, a gente vê Esdras fazendo o quê? O título, vê se os irmãos me ajudam. Muito bem. Nós vemos que Esdras lê a lei diante de quê, meus amados irmãos? Do povo. Esdras lê a lei diante do povo. Os irmãos estão lembrados que quando Esdras lê a lei, houve um grande quebrantamento. Estão lembrados? Foi um choro. Foi assim, estão lembrados? Foi um poder, uma unção, uma graça. Que todo o povo se quebrantou diante de Deus com a leitura da lei. Irmão, eu tenho muita fé no poder da palavra de Deus. O que a palavra de Deus não fizer, ninguém faz. Ninguém faz. O pastor, ele tem a arma mais poderosa. O crente tem a arma mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. Não tem quem possa com ela, irmão. Ela é a verdade absoluta. Quando a pessoa se vê diante da palavra, ele não tem para onde ir. Não tem como revidar, não tem como reagir mal. Pode até reagir, mas a própria consciência o acusa de que ele está errado. A palavra de Deus é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, pastor não precisa brigar, pastor não precisa fazer nada, só precisa pregar o quê? A palavra. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, é a maior autoridade. A maior autoridade é a palavra de Deus. E Esdras, no capítulo 8, Neemias chama Esdras, e Esdras faz 20, salvo equívoco, 24 dias, parece-me, de cultos, nós estudamos aqui, não é? De estudos bíblicos. E quando termina, o povo está quebrado. Mas não é quebrado, destruído, não. É quebrantado. É entendendo as revelações de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, irmão, as coisas mudam. Às vezes a gente pensa que está pregando em vão, mas não está não, irmão. Não é? Às vezes a gente pensa, até Isaías pensou. Isaías uma vez disse, né? Debalde tenho trabalhado, inútil e vamente gastei as minhas forças. Está escrito lá em Isaías. Isaías pregou muito, mas depois ele pensou que os seus esforços estavam sendo em vão, debalde. Mas depois ele viu que não. Lá no capítulo 55, Deus disse a Isaías, quem foi que disse que você está trabalhando debalde? Assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não torna, assim cumprir a sua missão, assim será a palavra que sair da minha boca, ela prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus, a palavra prospera, a palavra de Deus ela não é vã, louvado seja o seu santo nome. Capítulo 8, Esdras lê a palavra e prega a palavra. Não estou bem lembrado se foram, parece-me que foram 24 dias de escola bíblica. No capítulo 9, depois, aí acontece uma coisa. Depois desses 24 dias de escola bíblica, acontece uma coisa maravilhosa. O título do capítulo 9, só para a gente dar um lembrete. Arrependimento e confissão do pecado. Pronto.
Arrependimento e o que mais, meus amados irmãos? Confissão de pecado. Confissão de pecado. Irmão, a palavra de Deus, ela provoca essas duas coisas. Ela provoca arrependimento e também confissão. O que é confessar o pecado? Confessar o pecado é admitir o erro. É abrir a boca e dizer, eu errei, eu pequei. Porque a desgraça maior não é o pecado é uma desgraça. Mas a desgraça maior é a pessoa não admitir. A tragédia, o pecado é uma tragédia. Mas uma tragédia maior do que o próprio pecado é a pessoa não confessar. É a pessoa tentar se justificar. Foi o que aconteceu com Adão. Foi que quando Deus procurou Adão, ele disse que a culpada foi quem? Eva, ainda colocou a culpa em Deus. Ele disse, a mulher que tu me deste. Quer dizer, se tu não tivesse me dado essa trepeça, eu estava livre. Só faltou dizer isso, né, irmão? Glória a Deus. Né? Ele jogou a culpa em Deus. Aí o que foi que aconteceu com Eva? A Eva disse, não fui eu não. Foi quem? A serpente. E a serpente, como não falava, ficou calada, glória a Deus. Mas se ela tivesse falado, teria colocado a culpa em alguém, né? Diferente de Davi, irmão. Na Bíblia tem um homem chamado Davi, que no Salmo 51, ele diz 8 vezes, pequei, errei, transgredi. 8 vezes ele assume o seu pecado e ele confessa. E lá no provérbio diz, quem confessa e deixa, o que é que acontece, meus amados irmãos? Alcança a misericórdia. O pecado é um problema, mas o maior problema não é o pecado. O maior problema é a pessoa não confessar, não admitir que errou. Porque se confessar e deixar, vai alcançar a bênção e a misericórdia do Senhor, como Davi alcançou. Se você chegar em Jerusalém, tem lá um lugar do túmulo de Davi, e ali, meus irmãos, é uma agonia. Os judeus, eles têm quase que uma super... Não todos os judeus, alguns, né? Eu conversei com o guia e ele disse que não são todos, mas tem alguns irmãos que fazem um barulho e fazem aquela agonia, balançando a cabeça no túmulo, chorando e batendo com a cabeça no túmulo. Por quê? Porque eles dizem que Davi é o protótipo da misericórdia de Deus. Eles dizem que Davi é a pessoa que é o exemplo da misericórdia de Deus perdoar. Por isso que eles oram ali no túmulo de Davi. Os judeus mais ortodoxos não aceitam isso, porque consideram quase uma idolatria. Eles consideram que é uma idolatria para com Davi, mas tem uma facção, uma seita que faz aquele clamor, aqueles gestos, aquela coreografia, aquele choro diante do túmulo de Davi, porque eles dizem que, assim como Davi alcançou a misericórdia, eles também querem a misericórdia de Deus. Então, no capítulo 8, pregação da palavra. Capítulo 9, o que foi que a palavra provocou? No capítulo 9, provocou arrependimento e confissão. Aí veio o capítulo 10. Glória a Deus, o final do 9 e o 10. O que é que, depois que arrepende e confessa, aí vem o que, meus amados irmãos? Os nomes dos que selaram a aliança. Os nomes dos que selaram a aliança. Aí agora... eles tomaram atitude de mudar de vida. Tomaram atitude de fazer uma aliança com Deus. E tomar jeito e se converter ao Senhor, expulsando tudo quanto Deus não se agradava. Então, irmão, eu creio, por isso que eu creio na palavra. Eu creio na palavra. Eu creio no poder da palavra. Eu creio que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu creio. Ela produz efeitos maravilhosos. Ela produz efeitos gloriosos. É uma semente jogada. Ela pode até não dar fruto na hora. Os irmãos já ouviram falar, lá no sertão, está caindo de moda, mas antigamente tinha o feijão de semeio. Era uma expressão matuta, nordestina, sertaneja. Feijão de semeio é o agricultor em pleno verão, ele derriba a capoeira, ele corta a capoeira. Glória a Deus, os matos, tudo que tem de mato, de árvores, de arbusto, ele corta tudo. E no sol quente, ele pega o feijão e faz assim, ó, pega a semente do feijão e faz, joga assim, glória a esmo, glória a Deus. Quem já ouviu falar desse método de plantar feijão?
Dizem que é o método do preguiçoso. Glória a Jesus. Não é para nem cavar, nem arar, nem nada. Glória a Deus. Chama-se feijão de semeio, né? E fica para lá, irmão, e quem é de outras regiões, acha que essas pessoas estão o quê? Quem é de outras regiões? Acha que é uma loucura. Como é que a pessoa joga uma semente no verão, no calor? Glória a Deus! Mas o sertanejo, eu sou apaixonado pelo sertão e pelo sertanejo, porque é um povo de fé, é um povo de experiência. Glória a Deus. Alguém chama até ele de tolo porque ele faz isso, mas, irmão, quando dá a chuvada, aquela madeira, aquele mato, rapidamente vira fertilizante, vira um fertilizante, e quando os outros vão cavar para plantar, quem fez os feijão de semeio já está comendo feijão verde. Glória a Jesus. Aleluia. Os outros estão cavando para plantar e ele já está, porque quando a chuva cai, a semente já está plantada. O mato que cobriu se tornou fertilizante, dá um feijão maravilhoso, dá um feijão ótimo. Assim é a palavra de Deus, irmão. Nós estamos semeando, nós estamos jogando. Quando Jeová mandar chuva, ela vai nascer e vai dar uma semente gloriosa nos corações. Temos que esperar a chuva. Nossa missão é semear. É verdade ou não é? A nossa missão é semear a palavra. Quanto à chuva, não pertence a nós. Pertence a quem, meus irmãos? A Deus. Eu não posso fazer a semente brotar. Eu posso semear, mas fazer brotar só a chuva. E a chuva vem de onde? A chuva vem de onde? Já tentaram fazer chuva, os irmãos, desde eu menino, que eles tentam fazer chuva. Os irmãos já ouviram falar que antigamente, na seca de 70, bombardearam as nuvens? Já ouviram falar disso? O governo mandou bombardear as nuvens, que diz que provocava chuva, mas deu certo? Não deu, porque a chuva é um mistério. Só cabe ao papai do céu, glória a Deus. Assim também espiritualmente, irmãos. Espiritualmente, a nossa missão é semear, pregar, ensinar, doutrinar, evangelizar, distribuir folheto, distribuir literatura, pregar onde chegar, e Jeová vai mandar a chuva, e a semente vai brotar abundantemente. Agora, quem não planta, também não poderá colher. Só vai colher aqueles que plantarem. Então, meus amados irmãos, Esdras plantou, 24 dias de plantação, de estudo bíblico. Depois o povo fez uma confissão de pecado e agora tomaram a atitude de fazer uma aliança, de fazer um concerto com Deus. Por favor, pastor, me ajude lendo aí o versículo 38. Depois do quebrantamento, depois da confissão de pecado, é uma confissão linda, que eu aconselho que os irmãos leiam em casa, o capítulo 9, não vai dar nem a necessidade de nós estudarmos agora, mas os irmãos leem em casa o 9, para entender o arrependimento deles pela pregação do capítulo 8, glória a Deus. Agora o versículo 38 do capítulo 9. E todavia fizemos uma firme aliança, e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Eles agora, irmão, fizeram aliança, se juntaram, fizeram um documento de ser fiel ao Senhor, de serem fiéis a Deus, de jogarem fora tudo que não presta. Porque, irmão, é o seguinte, ou a gente toma atitude, ou nunca vai se ver livre do pecado. Tem que fazer uma aliança, tem que fazer um firme propósito com Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos amados, escuta só. Lá nos Estados Unidos, eu li um livro de um pastor americano. Ele é um pastor batista, um homem de Deus, um homem que tem escrito muitos comentários, um homem muito espiritual. E ele disse que na igreja dele, um irmão orava assim: Jesus, tira a teia de aranha da minha vida, Jesus. Todo culto de oração, ele orava: Jesus, tira a teia de aranha da minha vida. E passaram-se anos ele orando assim: Jesus, tira a teia de aranha da minha vida. Aí um irmão que sempre sentava ao lado dele, quando ele disse assim, um dia o irmão perdeu a paciência, e ele disse: Jesus, tira a teia de aranha da minha vida. O irmão gritou: Jesus, mata a aranha, Jesus.
Se não matar a aranha, glória a Jesus. É verdade? Ou você mata a aranha, ou a teia vai voltar todos os dias. Você tem que hoje dizer: Jesus, eu vou na tua presença, no poder do Espírito Santo, eu vou matar essa aranha que está fazendo casa na minha vida, fazendo teia na minha vida. Então o que foi que os judeus fizeram? Eles oraram para Jesus, para Deus tirar a teia, ou eles mataram a aranha? Nesse caso aqui do capítulo 10. Eles mataram a aranha. Você tem que fazer um propósito de se afastar do mal, de se afastar do pecado, cortar todo o relacionamento, cortar tudo, glória a Jesus, tomar atitudes sérias, drásticas, tomar uma decisão, glória a Deus, telefonar para alguém, mandar uma mensagem: olha, está cortado, eu agora não estou cortando, não é ateu, eu não estou tirando ateu, eu estou matando a aranha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem que cancelar aquele canal, você tem que cancelar aquele site, você tem que cancelar o diabo, você tem que cancelar o Satanás, matar a aranha, porque Deus tem pressa de fazer milagres na tua vida. Ou mata a aranha, ou todo dia vai aparecer a teia. Glória a Deus. Matar a aranha fala de decisões. Matar a aranha significa matar a origem do pecado. Não é tirar o efeito. Se você tirar o efeito, mas não tirar a origem, você não fez absolutamente nada. Tem que cortar. Você tem hoje à noite, ao sair do culto, você vai ligar para aquele Satanás. Mas pastor, vai. E vai dizer: olha, vou lhe cortar do meu WhatsApp agora. Vocês estão entendendo o mistério de Deus nessa noite, irmão? Pá! A aranha do inferno. Está cortada. Tem o Satanás macho e a Satanás fêmea. Uma irmã lá do tabuleiro, já morreu, está mais de 20 anos. Ela disse que o Satanás fêmea era a Satanha. Ela já morreu, glória a Deus. Você tem que matar o Satã, a aranha Satã e a aranha Satanha. Ou mata, irmão, ou ela vai fazer a teia na sua vida sempre. Glória a Deus. Crente tem que ter propósito com Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer estender a mão, Deus quer te ungir. Mas tu tem que matar a aranha hoje. Tu tem que fazer um documento, tu tem que selar o documento e dizer: Jesus, a partir de hoje o documento está selado com o poder do Espírito Santo. Amém? Foi o que eles fizeram, irmãos amados. 38, vamos ler. Olha aí como é que se mata a aranha. Olhe como é que se mata a aranha. 38, versículo 38 outra vez. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos. E selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Irmãos amados, eu fiz a conta. Vamos somar de novo porque eu esqueci de anotar. Não, mas está anotado aqui, já achei. Glória a Deus. Desse olhinho pequeno não escapa. Glória a Deus. Primeiro assinou Neemias. Quem primeiro assinou foi Neemias. O contrato de matar a aranha. Selar com Jesus um compromisso. Com Jeová um propósito. O primeiro foi Neemias. Versículo 1. Capítulo 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o governador. Olha aí, irmão. O avivamento só começa se o líder maior for o primeiro a matar a aranha. Porque Deus trabalha de cima. Você vê que o azeite do Salmo 133 passa primeiro por onde? Ele vai até a orla das vestes, é verdade ou não é? Ele vai até a bainha das vestes. Mas começa onde o azeite descer? Na cabeça de quem, meus amados irmãos? De Arão. Só vai haver avivamento num país, num estado, numa igreja, numa congregação, numa família, se começar por Neemias. Aleluia.
Quem foi que primeiro assinou o documento? Neemias. Quem foi? Neemias. O governador, o príncipe, o líder, aquele que Deus levantou no avivamento. A santificação, irmão, Jesus, para santificar a igreja, se você ler lá em São João 17, a Bíblia diz que Jesus disse: Senhor, Jesus orando na oração sacerdotal do capítulo 17, eu não anotei, chegou agora, Jesus disse: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. Ó, Jesus, que é Jesus, disse isso. Ele tinha pecado, Jesus tinha pecado, irmão. Isso está em São João 17. Jesus disse: Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo. Quer dizer que para o povo ser santo, tinha que Jesus ser o primeiro santo. 17, 19. Porque o mistério começa na cabeça de Arão. Da cabeça vai para a barba, da barba vai para o pescoço, do pescoço vai para o corpo, e do corpo vai até a orla, vai atingir até a ponta do extremo, lá onde Deus quiser. Quem foi que primeiro assinou, irmãos? O que é que nós aprendemos? O que é que o Espírito Santo está revelando aqui? Que tem que começar por cima. Tem que ter vida santa quem está em cima. Tem que ter vida santa quem está à frente do trabalho. Tem que matar a aranha primeiro quem está à frente do trabalho. Porque o primeiro matando, os outros vão matando também. Tá. Cada um mata a sua e depois não tem mais praga de aranha. Irmãos amados, eu já disse várias vezes em reunião dos meus obreiros auxiliares. Eu digo: olha, irmão, para mim só dá para ser pastor enquanto eu puder doutrinar e vocês atrás de mim, olhando para mim e dizendo: o pastor está pregando o que vive. No dia que for para mim doutrinar, e eu olhar para a cara do pastor Olímpio, que viaja comigo toda noite, e ele balançar a cabeça. Pastor Jairo, pastor Luciano olhar para mim e dizer: pastor Agrimerão dizer: pastor Severino, que quase todo dia a gente se vê, eu pregando aqui, pastor Severino atrás dizendo: não dá. E a pior de todas, a irmã Vaninha, sentada ali dizendo: não dá, irmão. O diabo pode dizer o que quiser de você, mas sua mulher lhe conhece, seus obreiros lhe conhecem, quem está ao seu lado lhe conhece, e Deus lhe conhece, e você tem autoridade para pregar a palavra de Deus, porque começa por Neemias. Aleluia. O primeiro que assinou a aliança, o primeiro que matou a aranha, quem foi? Neemias. Depois, glória a Deus, sabe quantos sacerdotes? 22 sacerdotes. É porque, irmã, tanto nome no mundo, não é? É tanto nome do mundo que se a gente for ler, vai tomar o tempo todo. Leio 8, glória a Deus. Aí tem Seraías, Azarias, Jeremias, Passu, Amarias, Malquias, Atui, Sebaías, Maluque, Carim, Meremote, Tobadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulam, Mabias, Miami, Mazias, Bilgai, Semaías. E versículo 8, e estes eram? Sacerdotes. 22 sacerdotes. Começa por Neemias, depois passa. Diga glória para Jesus. Quem quer avivamento? Quem quer avivamento, levante a voz e dê glória para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo de Deus. Tem que começar por Neemias e passar pelos sacerdotes. Não tem Satanás que impeça se acontecer assim. Começa por Neemias e passa para os sacerdotes. Mas teve mais, glória a Jesus, é porque o tempo é pouco. Depois dos sacerdotes teve 17 levitas. Vou dizer aqui, versículo 9. E os levitas, não é assim que diz? Jesuá, filho de Azanias. Mas aí não vou que é filho, né? Glória a Deus. Filho de Azanias. Binuí, filho de não sei quem, Cadmiel, o filho do pastor Zé Luiz, glória a Jesus. Sebaías, Odias, Quelita, Pelaías, Anam, Mica, Reobe, Asabias, Acu, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Olha que nome bonito. Glória a Jesus. 17 levitas. Começou com quem, irmão? O acerto
Começou com quem, Maceto? Neemias. Depois de Neemias passou para os... Sacerdote. E depois para os... Levitas. Só vai haver avivamento quando quem vir cantar tiver a vida santa também. Só vai ter avivamento quando quem tocar e cantar já tiver matado sua aranha. Se não, irmão, é aqueles hinos sem sal e sem açúcar. Neemias frio, sacerdote frio e os levitas. Cada caranguejeira na vida que não tem mais tamanho. Namora, adultera, mente, engana. Aí quer que Deus mande fogo. Mata a caranguejeira. Assina o documento primeiro, se acerta com Deus primeiro, renuncia ou desmantelo primeiro, faz uma aliança com Deus primeiro, para poder a labareda de Deus fazer. Aleluia. Aleluia. Cadê o fogo de Jeová? Tem fogo aí no altar do coração. Então levante a voz e dê glória para Jesus. Começa por Neemias, passa pelos sacerdotes e vai para os levitas. Aleluia. Glória a Jesus nesta noite, igreja. Glória a Jesus nesta noite. Mas teve mais, irmão. 44 pais de família. Olha aí, começou com Neemias. De Neemias passou para os sacerdotes. Dos sacerdotes passou para os... E agora para os chefes de família. Capítulo 10, versículo 28, pastor. Por favor. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos os que tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Glória a Deus. Eu acho que houve um equívoco. Leia o 14, que não está no script, acho que eu falhei na hora de escrever. Versículo 14. Quando termina os levitas, começa quem? O 14? Os chefes do povo. Os chefes do povo. Essa palavra chefe do povo aqui é pai de família. Começa por Neemias. De Neemias vai para os sacerdotes. Dos sacerdotes vai para os levitas. E dos levitas vai para os chefes do povo. Ou seja, no hebraico é os chefes dos clãs. E no direito romano, traduzido para o direito romano, o patriarca da família. Irmão, quem é que vai poder com um avivamento desse? Tem demônio que possa? Começando por Neemias, passando pelos sacerdotes, passando pelos levitas e depois chegando aos patriarcas, aos chefes de família. Quando sua família vê você orando, quando sua família vê você dando exemplo, quando sua família vê você desligar o computador, sua filha, seu filho, vê você de joelho, quando sua filha, seu filho, vê você lendo a Bíblia, quando sua filha, seu filho, vê você derramando lágrima e falando língua estranha, vai passar para eles também. Olha que coisa linda, irmão. Que escritura maravilhosa é a palavra de Deus. Começa com Neemias, de Neemias vai para os sacerdotes, dos sacerdotes vai para os levitas e dos levitas para os chefes de família. Um pai crente diz cada palavrão que a catenga cai da parede. Esses filhos, irmãos. Meus amados irmãos? Briga com a mulher, não é? Faz como houve uma cruzada uma vez e o vizinho gritou do seu apartamento para outro: vizinho, vá para a cruzada hoje. Vai ser às 7 da noite, lá no lugar tal. O vizinho, o quê? Vizinho, vá para a cruzada da minha igreja hoje. Está o pregador vindo da América, fulano de tal. Isso o quê?
Você está moco? Estou não, que eu vi os palavrões que você chamou com a sua mulher. Aleluia. Tem que começar pelo Neemias, do Neemias passar para os sacerdotes, dos sacerdotes passar para os levitas, dos levitas passar para pai e mãe de família, vai contagiar o mundo todo. Quem acredita, levante a voz, levante a mão e dê glória para o Pai, glória para o Filho e glória para o Espírito Santo. Deus vai fazer esse trabalho tremendo na terra. Amém? Irmão, nós sacerdotes nem precisamos exigir do povo, se fizermos como Pedro recomenda. Nós líderes, nós que somos pastor, presidente, pastores, auxiliares, presbíteros, diáconos, levitas, auxiliares, dirigentes de círculo de oração, pai de família, nós nem precisamos exigir nada do povo. Basta uma coisa. Pedro nos ensina lá no livro da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Só Pedro diz isso. 1 Pedro 5:3. Sabe o que é que Pedro diz? Glória a Deus. Olha que revelação tremenda da parte de Deus. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Olha, irmão, Pedro está falando, fica com a Bíblia aberta. Pedro está falando para os presbíteros, para os pastores, para os líderes. Ele diz, não precisa ter domínio sobre a herança de Deus. Não precisa exigir, pegar na goela. Ter domínio quer dizer usar força. Ter domínio quer dizer usar a violência. Ter domínio é dizer, você tem que fazer. Você tem que ser crente que preste. Pedro disse, não precisa ter domínio sobre a herança de Deus. Quem é a herança de Deus? A igreja, sua família é a herança de Deus. Seus filhos são a herança de Deus. A igreja não precisa de violência, não precisa de agressão, não precisa pegar na goela. Precisa só uma coisa que Pedro disse. Só precisa uma coisa. Leia o versículo todo, por gentileza. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Toma. Se você não ora, meu filho, nem manda o povo orar. Se você não tem uma vida santa, nem mande o povo ter vida santa, porque não vai dar certo. Você tem que servir de quê, meu irmão? Exemplo. Isso é só para pastores ou é para qualquer pessoa que esteja à frente de alguma coisa? Servindo de... Sirva de exemplo e deixa o resto com Deus. Se você quiser que sua família ore, ore. Um dia eles vão aprender a orar. Se você quiser que sua família leia a Bíblia, leia a Bíblia. Um dia eles vão aprender a ler a Bíblia. Se você quiser que sua família seja santa, seja santo você. E um dia eles vão ser santos, porque nós só temos uma coisa para fazer. É servir de quê, meus amados irmãos? Exemplo. Servir de quê, meus amados irmãos? Exemplo. Só isso. Sua filha desviada, seu filho desviado, um dia vai chorar. Mamãe era um exemplo. Papai era um exemplo. Aí vão aprumar com o caminho. Ontem me mandaram uma mensagem de um jovem dando um testemunho. Um jovem que era travesti, dando um testemunho na igreja. Graças a Deus não ficou, eu mostrei a irmã Vaninha. Irmã Vaninha, esse camarada, será que foi mesmo? Porque está tão direitinho, glória a Jesus. Falando grosso, sem trejeito. Não foi, irmã Vaninha? Eu mostrei a irmã Vaninha. Glória a Deus. Esse está curado? Glória a Jesus. Né? Glória a Deus. E ele dizendo que o pai dele era um homem de oração. O pai dele ia buscar ele lá em São Paulo, nasquelas ruas de travestis. Ele lá despido, e o pai parava o carro, pegava, o colocava dentro do carro. E o pai dizia, eu não desisto de você, eu não desisto de você. O pai era crente da igreja Deus é Amor, ele dando testemunho que o pai era crente da Deus é Amor. E ele ficou admirado como é que uma pessoa... que daquela igreja, que é uma igreja tão rigorosa, tinha uma mentalidade daquela de cuidar, de velar. E ele disse que o pai morreu e não viu. Mas o pai dizia, meu filho vai ser pregador, meu filho vai ser pregador. Os crentes zombavam, os irmãos zombavam, e hoje ele está pregando. O pai morreu, não viu, mas ele hoje está pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sem nenhum trejeito. Aleluia. O que é que precisa, irmão? O que é que precisa essa geração? Precisa de quê, irmãos? Precisa de quê, irmãos? Seja exemplo.
Seja pastor líder de exemplo, seja pastor de congregação de exemplo, seja pastor de campo de exemplo, seja levita de exemplo, seja dirigente de um círculo de oração de exemplo, seja dirigente de coral e de conjunto de exemplo, seja líder de exemplo, seja pai, seja mãe de exemplo, e o resto, o Senhor é quem vai fazer, o Senhor é quem vai fazer, e o Senhor é quem vai fazer. Glória. Você não pode fazer mais nada, somente pregar e dar exemplo. Só isso. Dê exemplo às suas filhas, dê exemplo a seus filhos. De honestidade, de vida santa, de vida no altar, dê exemplo. E o resto quem vai fazer é Deus. Você pode dar glória para Jesus nessa noite? Você pode dar glória para Jesus nessa noite? Dê glória a Deus, igreja. Irmão, começou com Neemias, de Neemias passou para os sacerdotes, dos sacerdotes para os levitas, dos levitas para os chefes de família, e dos chefes de família, irmão. Que coisa linda. 10 e 28. Olha que revelação tremenda. 10 e 28, por gentileza. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os netineus, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram no anátema e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Mas, irmão, que coisa linda. Mataram o quê? Que foi que todo mundo fez aqui, irmão? Matou o quê, meus amados irmãos? Desmancharam suas casas, foi? Fizeram o quê, meus amados irmãos? Desde Neemias até quem? O versículo diz, versículo 28, o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, netineus. Você sabe o que eram os netineus? Eram os que carregavam lenha. Era aquele povo que nem judeu era, mas morava no meio dos judeus. Era o resto que sobrou dos amorreus, que enganaram Josué. Estão lembrados daquele povo que enganou Josué? Deus deixou eles morando em Israel, e a missão deles era rachar lenha para a casa de Deus. Até os netineus, aqueles que não eram da tribo de Israel, não eram israelitas, também entraram na aliança, entraram no concerto. Todos os que tinham se separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. Sim, irmão, até menino, glória a Jesus, até menina, que tinha o uso da razão, chorando, disseram, eu também. As mulheres, eu também. Os adolescentes, eu também. Os jovens, eu também. Os menininhos que mal sabiam falar, eu também, papá, eu também. Isso é um trabalho de Deus, irmão. Isso é um movimento, começou de Neemias e foi passando, alastrando, até chegar aos bebês. Os bebês vão entender, os bebês vão compreender. Essa geração que está chegando precisa ser criada no temor de Deus, precisa ser criada na doutrina de Deus. Precisamos ensinar os nossos filhos o caminho de Deus, porque eles vão entender, eles vão compreender. Aleluia! É uma promessa de Deus, irmão, do avivamento de Deus, da palavra de Deus, do Espírito de Deus, visitar toda a nossa geração. Vamos ver Atos 2 e 17. É conferindo com o Novo Testamento. Atos 2 e 17 tem uma revelação de Deus para nós aí. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também no meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. Pronto, um paralelo no Novo Testamento. A mesma coisa que aconteceu nos dias de Neemias, uma promessa para a nova aliança, para nós também. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne.
vossos filhos e vossas filhas profetizarão. As crianças. Crianças, essa palavra filhos e filhas aqui, no seu original, significa crianças. Filhos e filhas aqui são crianças, irmão. Nós precisamos voltar a ver as nossas crianças experimentando Deus. Nós precisamos voltar a ver as nossas crianças, nossos filhos, nossas filhas tendo experiência com Deus. Eu fiquei muito feliz. Em 1989, 30 e tantos anos passados, há quase 30 anos passados, eu fui pregar em Jatiuca no sábado de Semana Santa. Me lembro como hoje, eu vim de ônibus, eu não tinha carro, eu vim de Delmiro Gouveia pregar. E naquela noite o Senhor me batizou 40, parece que naquele tempo eu era mais crente. Jesus batizou 40 crentes com o Espírito Santo ali na Jatiuca. Acho que deve ter alguém aqui que estava naquela noite. O tema da festa era: enche teu vaso de azeite e vem. E enviar-te-ei. Lembro como se fosse hoje. O pastor era pastor Jamiel Lopes. Hein? Batizou você? Batizou o pastor Jadson naquela noite. Glória, graças a Deus, tem uma testemunha aqui. Irmão, olha, tem pregador que mente que só o cão, irmão. Glória a Jesus. É? Mas graças a Deus, o que eu tenho dito, um dia desse, um dia de domingo aqui, eu contei um testemunho aqui. Eu não gosto de contar testemunho, eu gosto de pregar a palavra, mas às vezes aparece, né? E eu contei um testemunho que aconteceu em Matriz do Camaragibe. Eu estava pregando lá, e isso faz muitos anos, mais de 25 anos, 20 ou 25 anos. Eu estava pregando quando Deus me toma e eu faço uma loucura. Eu disse: irmã, a senhora aí, Jesus está salvando sua filha agora. Eu não sabia quem era aquela irmã, nunca vi. Jesus está salvando sua filha agora. A irmã começou a se alegrar e prossegui a pregação. Quando terminou o culto, mais ou menos 10 horas da noite, ela está em casa. Naquele tempo não tinha celular, era telefone fixo. Aí, eu contando aqui no farol, acho que os irmãos que estão aqui devem estar lembrando desse acontecimento. Está ali Gilberto e outros, irmã Creuza estava nesse dia também, parece. Aí eu contei isso aqui no farol, que quando a irmã chegou em casa do culto, 10 horas da noite, o telefone toca, os gritos chorando: mamãe, mamãe. E a irmã esqueceu da profecia: minha filha, o que foi? Mamãe, eu acabei de aceitar Jesus agora no Pinheiro. Aí eu contei isso aqui. Quando eu termino de contar, a irmã estava sentada ali, a que aceitou Jesus. Disse: fui eu. Eu digo: valei-me Jesus Cristo, glória a Deus. Amor, como é que um pregador não tem vergonha de mentir? Contar milagre que não aconteceu. No altar, eu me tenha vergonha nessa cara velha. Fale a verdade aqui ao altar do Deus da verdade. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? Aqui tem que sair a verdade de Deus. Glória a Jesus. E meus amados irmãos, quando naquela noite eu vi Jesus batizar pelo menos uma criança no braço do pai, uma criança que mal sabia falar, no braço do pai. Eu vi, nunca esqueci aquela cena. A criancinha de braço, mas já falava, e a criança falando os mistérios de Deus no braço do pai, chorava mãe, e eu não lembrava mais quem era esse povo, não lembrava mais. E quando foi um dia, eu recebi uma visita de um presbítero aqui, no meu gabinete. Ele congrega na parte alta. E ele veio conversar comigo, se apresentar. E disse: pastor, o senhor está lembrado de uma criança que foi batizada no braço do pai, em Jatiuca, há quase 30 anos atrás? Eu lembro, irmão. Diz: aquela é minha filha. O pai era eu, glória a Jesus, para sempre. Aleluia. E eu disse: a moça? Disse: é uma mãe de família, é crente, casada com crente, serve a Deus na beleza da sua santidade. Glória ao nome de Jesus para sempre. Então, irmão, nós precisamos que essa unção, essa graça, ela vá passando, irmãos. Comece por Neemias, passe pelos sacerdotes, passe pelos levitas, passe pelos pais de família, até chegar às nossas criancinhas. Quem acredita nesta profecia, diga glória para Deus nesta noite. Essa geração precisa conhecer a Deus. Precisa conhecer. As crianças, elas eram batizadas com o Espírito Santo em casa, brincando de culto. Acho que deve ter gente aqui na igreja que foi batizada em casa, brincando de culto, né? Hoje não dá para brincar de culto, porque a internet não deixa. A internet não deixa as crianças brincar de culto, que é o menino, quando na hora que nasce, em vez de dar o peito da mãe, dá um celular. Glória a Jesus. Como é que vai brincar de culto? Glória a Jesus. Né?
O menino chorando, pedindo o peito, e a mãe toma o celular. Glória a Jesus. Não dá para Jesus batizar com o Espírito Santo mais. Né? Glória a Deus. Mas, irmãos, e se está no Velho Testamento, está no Novo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sobre meus servos, minhas servas, teus filhos, tuas filhas. Eu ainda creio no poder da palavra de Deus. Eu ainda creio que Deus é poderoso para fazer esta maravilha. Nossos jovens terem visões, nossos velhos tendo sonhos, das crianças, de todas as camadas sociais, servos e servas, glória a Deus, profetizando, louvado seja Deus, entregando a palavra, sendo instrumento nas mãos de Deus. Vamos ver ainda Atos 2, 38 e 39, mais adiante, um reforço para essa profecia. Atos 2, 38 e 39, glória a Deus. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Olha, irmão, que coisa linda. Pedro disse, quando eles viram o derramamento do Espírito Santo, quando eles viram o derramamento de Deus, Pedro disse, olha, essa promessa não é só para nós não. Essa promessa desse derramamento não é só para nós não. Essa promessa do derramamento do Espírito Santo é para vós, é para vossos filhos, é para todos quantos estão longe, como nós, que éramos gentios, que estávamos longe, e é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. É para mim, é para você, é para meus filhos, é para seus filhos, é para seus netos. Esta promessa é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Não tem como negar a atualidade dos dons. Tem gente teimosa que ainda diz que Jesus não batiza mais. Tem gente teimosa que ainda diz que não existe profecia mais. Tem gente teimosa que diz que não existe dom de línguas. Tem gente teimosa que diz que cessou, que não existe mais. Meu irmão, glória a Deus. Teve um agora dizendo, um pastor dizendo agora que não, isso aí acabou, não tem mais, porque você não vai ver Jesus falando línguas estranhas, nem Maria, nem João, coisa totalmente. Meu irmão... Ô irmão, compra um vidro de juízo na farmácia para dar essa pessoa. Vende juízo na farmácia? Não vende, glória a Deus. Meu irmão, não tem como negar os dons, não existe como negar. Alguém diz assim, mas irmão, a Bíblia diz que havendo profecias cessarão, lá em Coríntios, né? Havendo profecias cessarão, havendo línguas serão havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, havendo ciência desaparecerá. Mas lá na frente diz, mas é quando vier o que é perfeito. Já chegou o que é perfeito? Já chegou? Eles dizem que é o cânon das Escrituras, que é o encerramento. Não, irmão, não é o encerramento da Escritura, não. É a volta do Senhor, porque a Bíblia diz que só vai vir o que é perfeito, lá naquele capítulo 13, quando nós virmos o Senhor face a face. Batismo com o Espírito Santo é para nossos filhos, para nossas filhas, os dons de Deus, o derramamento do Espírito Santo é para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar em todas as épocas, em todos os lugares. Nós precisamos ver nossos filhos batizados no Espírito Santo, nós precisamos ver nossas filhas batizadas no Espírito Santo, nós precisamos ver nossos netos. Eu dou glória a Deus, porque Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo e com fogo, irmãos. Agora mesmo, no Conjoab, Jesus batizou jovens, batizou adultos, batizou jovens, batizou adolescentes e batizou várias crianças. Só no Polo do Caíque foram 35 crianças batizadas com o Espírito Santo. E o pastor Severino está me dizendo? No geral, quase 100 crianças receberam o batismo com o Espírito Santo. Irmão, isso fica uma marca na vida delas que nunca vai se apagar. Não tem professor universitário que tire. Não sabia disso, meus amados irmãos? Criança que foi batizada com o Espírito Santo na infância, ela vai para a faculdade, às vezes até dá uma viagem pelo mundo, às vezes a vaidade pega e tal, mas quando Deus aperta, valei-me Jesus. Irmão, corre para a igreja. É verdade ou não é, irmãos amados?
Glória a Deus. Diz que agora deu um tremor de terra há poucos dias aqui no Farol, não foi no Pinheiro. Glória a Deus, deu um tremor de terra e só via gente correndo de escada abaixo nos edifícios. Bem que os crentes dizem, é Jesus que está voltando. Bem que os crentes dizem, glória a Jesus. Glória a Jesus. A maioria desse povo nasceu na igreja. Teve experiência com Deus na infância. Eles vão voltar. Eles vão chegar. Quem acredita, diga glória para Deus nessa noite. Eles vão chegar outra vez. Nós estamos mandando um missionário para o Chile, irmão, e eu estou com uma esperança muito grande de uma grande obra. Sabe por quê? Porque lá o secularismo está grande. Lá é o pedaço da Europa na América Latina. É o país mais rico, é o país mais culto, é o país onde o povo mais lê, é o país mais civilizado da América Latina, e o povo está se afastando da religião, tanto da igreja católica como da igreja evangélica. O povo está se afastando. Só que quando fizeram uma pesquisa, descobriram que quase todo chileno ou é filho de crente, ou é neto de crente, ou é bisneto de crente, ou foi criado na igreja. Se chega uma pessoa com um facho de fogo na mão, o que é que vai acontecer com essa gente? Que criou-se nas igrejas evangélicas, na igreja, principalmente na igreja metodista pentecostal do Chile, que é uma igreja que se espalhou pelo país inteiro, hoje está em dificuldade espiritual, mas se chegar uma pessoa com um facho de fogo na mão, irmão, vai juntar. Eles vão voltar, porque eles têm marca, eles têm selo, eles fizeram um concerto um dia e selaram, e o selo está no coração. Aleluia. Os irmãos sabem que o selo nosso hoje não é mais no papel. O selo hoje é onde, meus amados irmãos? É no coração, é na alma. É na alma. Louvado seja Deus. Irmãos amados, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Nem foi Esdras, nem foi Neemias. Quem foi que fez esse milagre desse povo se voltar, desse povo se chegar para Deus, desse povo fazer uma aliança, desse povo assinar um documento? Quem foi que fez, irmãos? Quem foi que fez? O Espírito Santo, irmãos. Olha, irmão, pastor nenhum pode provocar avivamento. Não, avivamento não é... Alguém diz assim, venha participar do culto de avivamento. Irmão, não diga uma desgraça dessa. Quem é que pode fazer um culto de avivamento? Ninguém, irmão. Só quem pode fazer o culto de avivamento é o Espírito Santo. E o avivamento não é um culto. O avivamento pode começar no culto, mas não é um culto. O avivamento produz uma vida santificada. Não existe culto de avivamento. Onde se prega a palavra e o Espírito Santo está presente, já é um avivamento. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, mas só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Esse reboliço que houve nos dias de Neemias, foi o Espírito Santo que fez. Pastor, e o Espírito Santo já agia no Velho Testamento? Meu irmão, não faça essa pergunta não, que vai cair um curisco na sua cabeça. O Espírito Santo age antes que houvesse gente. Quando houve a catástrofe, que a terra se tornou sem forma e vazia, a Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo. E quem era que estava lá? Quem era que estava lá na terra da escuridão? O Espírito Santo. Se eu fosse você, eu dava glória para Jesus nessa noite. O Espírito Santo age desde aquela época. Espírito Santo, agora que no Novo Testamento é a era dele agir com maior liberdade. Glória a Deus, irmãos amados. Irmão, olha, só quem pode trazer essa geração é um mover do Espírito. Vamos ver São João 16:8. Glória a Deus. Tem tanto versículo, irmão, mas não vai dar, mas vamos ficar por aqui mesmo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Leia o 7 primeiro para nós entendermos quem é ele. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quem é esse Consolador que Jesus diz? Convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Quem é esse Consolador que Jesus falou? O Espírito Santo. Olha, irmão, o Espírito Santo é da mesma essência de Jesus e da mesma essência do Pai, mas ele não é Jesus, ele não é o Pai. São três pessoas distintas que formam um só Deus. É um mistério. Pastor, como é que pode ser três pessoas e um só Deus? Não me pergunte. É uma matéria de fé.
A mente humana não dá a entender. Diz que Santo Agostinho estava na beira da praia do mar Mediterrâneo, no norte da África, com livros de pesquisa, com a Bíblia, pesquisando sobre as 3 pessoas da Santíssima Trindade. E ele, agoniado, como é que é? 3 pessoas, um só Deus. 3 pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, o Pai está no trono, o Filho está à direita, o Espírito Santo está na terra. E como é que é um só Deus? Como é que é um só Deus? Eu sei que o Pai é Deus, eu sei que o Filho é Deus, eu sei que o Espírito Santo é Deus. E é 3 pessoas, um só Deus, não são 3 deuses. E Agostinho ficou andando para lá e para cá. De longe, ele avistou um guri. De longe, um guri bem gordinho, bonitinho, loirinho, com uma concha, carregando água da praia e colocando num buraco. Carregava água da praia, colocava no buraco. Carregava água da praia, colocava no buraco. Agostinho correu. Eu acho que aquele menino não tem juízo. Como é que ele não sabe que a água vai voltar para o mar, seca, e não tem como? Quando ele chegou lá, menino, você não tem juízo não, menino? O que é que você está fazendo? Naquele tempo todo velho era enjoado. Começar de hoje eu também, glória a Jesus. Menino, o que é que você está fazendo? O menino disse, eu estou tentando tirar a água do mar e colocar nesse buraco. Menino, você não tem juízo não? Você não sabe que jamais você conseguirá tirar a água do oceano e colocar nesse buraco? Aí o menino olhou para ele e disse, assim é a doutrina da Trindade. Nunca você vai entender, nunca você vai conseguir. E o menino desapareceu. São 3 pessoas, um só Deus. E quem quiser entender, vai encher o buraco com a água do mar. Mas eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo. Onde estão aqueles que creem? Levante a mão. Diga, eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Pai, eu creio no Filho e eu creio no Espírito Santo, mesmo que a minha mente não compreenda. Amém? Jesus disse, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro. E Ele vos dará outro. Deixa eu dizer, não é nesse versículo, é em João 16. Eu que preciso agora, para vocês voltarem para casa mais alegres ainda, por favor, João 16, que fala do outro Consolador. Eu tenho uma notícia boa para dar a vocês, para vocês voltarem para casa mais crentes. Glória a Deus, aleluia. São João 16, que fala do outro Consolador. Glória a Deus. São João 16, e o versículo, ou então é o 15, capítulo 15... 14, 16, é? Glória a Deus. Sim, perfeitamente. São João 14, 16. Me ajude aí, por favor. Olha Jesus falando. 3 pessoas, irmão. Não tem como não dizer que são 3 pessoas distintas. Veja aí, 3 pessoas nesse versículo. A Trindade, o nome Trindade não está na Bíblia. O nome não está, mas a Trindade está. Por exemplo, o nome missões. Quem acredita que Jesus mandou fazer missões? Quem acredita? O nome missões não tem na Bíblia. Sabia disso? A palavra missões não tem na Bíblia. Mas tem assim, ide por todo mundo e o que é isso quando a gente vai? Missões. Então, o nome missões não está na Bíblia, mas missões está na Bíblia. O nome Trindade não está na Bíblia, mas a Trindade está na Bíblia. Glória a Deus! Pasme, o nome Bíblia não está na Bíblia, só na capa. Mas a Bíblia existe? Existe ou não existe? Então a Trindade não está o nome Trindade, mas a Trindade está aí, eu vou mostrar agora. Olha aí Jesus falando. Vamos ver. E eu rogarei. Eu. O que é eu em português? Me ajude, irmã, minha professora, que foi quem me vigiou quando eu fiz o vestibular, para eu não filar. Glória a Deus. Irmã Creuza, eu. Primeira pessoa do singular. É uma pessoa, não é? Eu denota uma pessoa. Jesus disse, eu rogarei a quem? Ao Pai. A quem? Ao Pai. Quantas pessoas já tem aí? 2. Eu rogarei ao Pai. Eu vou me dirigir ao Pai, eu vou pedir ao Pai. E Ele vos dará o quê? Outro Consolador. Quantas pessoas tem aí? 3. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Mas agora a notícia não é essa. A notícia boa não é essa. A notícia boa é essa palavra outro. A palavra outro, no grego, não é a mesma coisa. Em português, uma palavra só para muita coisa. Por exemplo, manga. Em português, uma palavra só é para muita coisa. Manga, em português. Manga é uma fruta, é ou não é? Manga de candeeiro. É que é a camisa do candeeiro, mas chama de manga. Fulano manga de cicrano. Já é outra coisa.
a manga da camisa. Em grego não é assim, cada coisa tem uma palavra diferente. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Agora, pasme. A palavra outro no grego tem duas palavras diferentes. Tem héteros e alon. Héteros quer dizer outro diferente. Casamento heterossexual. O que quer dizer isso? Casamento heterossexual é com pessoas de sexos diferentes. Hétero. No grego, a palavra hétero. Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro. Agora, pasmem, não está escrito hétero. Porque hétero é outro, mas é outro diferente. Sabe como é que está no grego? E Ele vos dará alon. E o que é o alon no grego? Alon é outro também, só que é outro igual, é outro da mesma essência, é outro da mesma natureza, é outro do mesmo jeitinho. Sabe o que foi que Jesus disse? O Consolador é outro, mas é da mesma essência minha. É outro, mas é da mesma natureza minha. É outro, mas é da mesma glória minha. É outro, mas é alon, é outro igual. Por isso que o crente diz glória ao Pai, glória ao Filho. Por quê? Porque são outros, mas da mesma essência, da mesma natureza. É outro, não é héteros, é outro alon, igual. Ô pastor, se eu der glória a Deus Pai, Jesus não fica com ciúme não? Fica não. E se eu der glória a Jesus, o Pai não fica com ciúme não? Fica não. Porque é outro, mas é outro igual. Você dando glória a Jesus, está dando glória ao Pai e está dando glória ao Espírito Santo. Você está dando glória ao Pai, você está dando glória a Jesus, está dando glória ao Espírito Santo. Quando você dá glória ao Espírito Santo, está dando glória a Jesus e está dando glória ao Pai. Porque não é hétero, é alon, é alon, é alon, é outro, mas é igual, é outro, mas é da mesma essência, é outro, mas é da mesma natureza. Quem pode dar glória para os três, levante a mão e dê glória para o Pai, glória para o Filho e glória para o Espírito Santo de Deus. Mas eu vou encerrar. Ainda tem umas 10 referências. Mas não vai dar. 10 não, misericórdia. Tem umas 20 aqui. Glória a Jesus. Mas a gente divide. Jesus disse, vamos voltar para São João 14:7. Jesus disse, São João 14:7. Volta do 16%. Leia o 7, por favor, na Bíblia. 16? Perdão, 16:7. São João 16:7. Perdão. 16:7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. E quando ele vier, ele quem? O Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Jesus diz, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmão, convencer uma pessoa do seu erro, só o Espírito Santo. Para encerrarmos, já estamos caminhando para levantarmos a igreja, eu quero dizer a vocês uma palavra que Spurgeon, o maior pregador da Inglaterra e o maior pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, ele disse assim, ele disse, é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pecador se converter sem a ação do Espírito Santo. Ou o Espírito Santo muda a natureza do pecador, ou o Espírito Santo convence, ou o Espírito Santo esclarece, ou o Espírito Santo revela, ou o Espírito Santo transforma, ou é impossível. É mais fácil um leão virar o quê, meus amados irmãos? Vegetariano. Um leão deixar de comer carne para comer capim. Que só vai acontecer quando? De acordo com as Escrituras? No milênio. Aleluia. Aleluia. Sabe quem é que vai fazer essa obra de conversão? Começando por Neemias, passando pelos sacerdotes, passando pelos levitas, passando pelos chefes, passando pelas mulheres, passando pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças. Somente uma ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos ver 2 Coríntios 3:3, já de pé. Glória a Deus. Pode ficar de pé para nós encerrarmos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 3.
Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. Porque já é manifesto. Veja que o outro documento que eles assinaram no Velho Testamento foi em papel. O outro documento que eles selaram, que eles firmaram no Antigo Testamento foi um rolo, foi um papel. Mas na Nova Aliança não adianta mais fazer aliança de papel. Olha, irmão, o povo não tem juízo. Agora, tem uns encontros e as pessoas, elas escrevem seus pecados num papel e dizem, eu vou escrever, e depois bota numa fogueira para queimar o pecado. Eu já viram isso por aí afora? Eu já ouvi falar dessa tolice. Eu já ouvi falar. Encontro, reencontro, pré-encontro, encontro, reencontro e depois desencontro. Glória a Jesus. Aí tem um bocado de baboseira. Aí choram, se emocionam, aí escreve os pecados, faz uma fogueira, aí faz aquele ritual e joga lá, fazer uma aliança com Jesus, aí joga. Meu irmão, na nova aliança não tem disso não. Na nova aliança não é mais em papel não, meu irmão. Leia de novo, pastor, onde é que as coisas são feitas na nova aliança, no Novo Testamento, hoje, nessa geração. Onde é que é para fazer essa aliança, esse testamento, esse compromisso? Onde é? Nas tábuas de carne do coração. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de carne, mas nas tábuas, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Ou ele age lá dentro, ou ele penetra nas entranhas, ou não adianta escrever pecado e botar no fogo. É mera tolice. É mero ritual. É mera liturgia oca e sem fruto. Mas quem crê que o Espírito Santo vai descer fortemente? A Bíblia diz que no dia de Pentecostes foi como um vento veemente. Parece que vocês não conhecem mais Atos dos Apóstolos. Foi um vento veemente. Você sabe o que quer dizer esse vento veemente impetuoso no grego? É aquele vento que dá nos Estados Unidos. Quem sabe o que acontece quando dá um vento veemente impetuoso nos Estados Unidos, no Caribe? Hein, irmão? O que acontece? Derriba poste, árvore, quebra. Tem muita árvore ruim na minha vida, na sua vida, muito poste que o inimigo fincou, que quando o vento veemente impetuoso vier, vai quebrar tudo e vai arrancar tudo. Pastor Arisvaldo não pode, o ministério não pode, mas o Espírito Santo pode.